Olá, meu nome é Juliana, eu sou do Luminari e hoje eu tô aqui para trazer para você sobre a ressonância harmônica, não é sobre os signos hoje. Bom, eu vou fazer uma playlist sobre ressonância harmônica, que aí quem quiser assistir o primeiro vídeo, que eu falo da onda 1 e 2, tá lá. Hoje eu vou falar da onda 3 e 4. Bom, vamos lá. Eu terminei a onda 2, aí eu entrei na onda 3. A onda 3... eu só consegui fazer 2 meses, porque eu engravidei. E aí, quando você pede ressonância, eles perguntam se você está grávida, e eles dizem que se estiver grávida, não pode fazer ressonância. Então, eu acabei fazendo só 2 meses na onda 3. Pausei, fiquei os 9 meses de gestação até a criança nascer. Depois que o bebê nasceu, eu retomei. Só que aí, faltava 1 mês para completar. Eu fiz os 3 meses de novo da onda, porque aí eu fiz a onda completa, né? E foi muito doido, né? Porque eu fiz a terceira onda no meu puerpério. Então achei que foi um pouco mais pesado do que antes, que eu tava fazendo a onda sem estar grávida e sem estar no puerpério, né? Mas consegui. As catarses, elas continuam. Eu achei que elas foram um pouco mais intensas, mas eu também acho isso por conta do puerpério, que foi junto, né? Mas também parar a ressonância não era uma opção pra mim. Desde que eu comecei a fazer, eu não penso em parar, pelo menos não por agora. Pode ser que daqui a um tempo, sei lá, depois que eu fizer algumas ondas mais, eu pare. Não sei, gente. Isso aí vai... Vamos ver como é que o negócio vai fluir. Até porque eu tô me sentindo bem. Mas o que eu senti foi que a terceira onda, como veio junto com o meu puerpério, foi um pouco mais intensa. As catarses continuam. E eu achei até um pouquinho mais fortes. Na verdade, mais profundas. A verdade é essa. Eu achei que foram um pouco mais profundas, né? Que mais? Tive alguns desencontros nessa terceira onda também. Mas eu também acho que foi por conta de ajuste, que eu tava com um bebezinho pequeno. Então, tinha, né, toda uma coisa aí de cuidar da criança, de cuidar de mim, enfim. Quem é mãe vai entender o que eu tô falando. Quem não é, não vai entender e tá tudo bem. Se você é ressonante, coloca aqui embaixo. Se você não é ressonante, mas tem vontade de ser, vale a pena. É realmente uma ferramenta de evolução espiritual, ajuda muito, mas não é milagrosa, né? Tem muito a questão do... você que tem que fazer as coisas, sabe? E as tuas sombras todas serão mostradas. Eu percebi que nessa terceira onda foi bem mais profundo. E uma agilidade, sabe? Uma coisa de querer resolver as coisas logo. Eu não tô com muita paciência. Eu nunca fui uma pessoa muito paciente, já começa por aí. Mas eu também não tô com muita paciência pra ficar enrolando, demorando, pensando, não sei o que. Não, eu quero resolver logo, sabe? É pra resolver, me dá aqui que eu pego e resolvo. Eu tô muito assim. Isso aconteceu bastante. Na terceira onda eu ainda tinha algumas preocupações também, né, em termos de vida, como é que as coisas iam ficar, essa coisa toda. E até alguns desesperos, tá? Preocupações e um pouco de desesperos também. E foi isso. Mas assim, a certeza de que eu ia continuar. Isso foi muito forte pra mim, sabe? Eu não pensava em parar a onda, porque estava desconfortável. Muitas vezes vai ser desconfortável. Você tem que olhar para sua própria sombra, você tem que resolver a coisa. As catarses, como eu falei, elas continuam aparecendo e mais profundas. Então eu tive um esforço maior para trabalhar as minhas catarses nesse período da terceira onda. E eu falei, não vou parar, vou continuar, sabe? E muito Ho'oponopono, e muita meditação de teta, e muita oração ao Arcanjo Miguel, pra ir liberando as coisas, e consegui. Aí terminei a terceira onda, entrei na quarta. Quando eu entrei na quarta onda, eu achei uma coisa muito interessante. Por quê? Porque na quarta onda, como é um fechamento do primeiro ciclo, né, que é 1 ano, eu achei aquilo muito curioso. Porque eu ainda tinha algumas preocupações, até tinha. Mas eu tinha tanta gratidão, sabe? Desculpa, gente.
eu tinha tanta gratidão, eu tava sentindo tanta gratidão, sabe? Gratidão, assim, por tudo. Eu já tinha saído do puerpério, né? Daquele período que dizem que é puerpério. Que eles falam que o puerpério é até 40 dias, se eu não me engano. Não é, muito mais do que isso, né? Se bobear, até hoje eu tô vivendo meu puerpério. Porque é todo uma mudança de vida que a mulher passa quando ela tem um bebê, né? Mas hoje eu percebo que eu tô mais... Tá mais tranquilo, porque assim, eu já sinto as coisas de forma mais leve do que eu tava sentindo antes. A gente fica muito fragilizada depois que tem filho, né? Mas eu não, teoricamente, eu não estou mais no puerpério. Mas eu senti muita gratidão. Eu reparei isso na quarta onda, sabe? Muita gratidão, gente, muita. Gratidão por tudo, sabe? Gratidão pela minha vida da minha família, pela vida da minha filha, pela minha casa, pelo meu carro, pelo lugar que eu moro, por tudo que eu tenho, por tudo que eu já consegui, sabe? Então eu senti muita gratidão. Eu em nenhuma onda, eu pedi coisas materiais. Eu sempre peço questão da espiritualidade, né? Então que eu me conecte mais com meus guias, que eu tenha mais clareza, que eu tenha mais tranquilidade, que eu tenha mais facilidade de comunicação com eles, até porque eu trabalho com cartas, então quanto mais eu estiver conectada com a espiritualidade, melhor. Eu também sou um bandista, então que eu seja apenas... Eu sempre peço, né, que eu seja apenas um canal, mas que essa conexão minha com a minha espiritualidade, com a egrégora que me acompanha, seja muito mais fortalecida. Eu sempre peço isso desde a primeira onda e eu vou continuar pedindo. E realmente tem acontecido, o que tem me deixado muito feliz, né? Eu nunca peço coisa, nunca pedi coisa assim material. Peço coisa de trabalho também, para que eu nem peço mais cliente, porque no início eu até pedia mais cliente e tal, mas hoje em dia eu nem tô pedindo isso. O que eu peço é que eu tenha os recursos necessários para que eu consiga fazer as coisas que eu quero, né? E eu boto assim, recursos necessários, porque às vezes o que eu acho que eu preciso não é o que eu preciso, sabe? A espiritualidade vem e mostra, não é isso aqui, você precisa disso aqui, e tá tudo bem. Uma coisa que eu aprendi também nessa quarta onda é aceitar as coisas, sabe? Deixar mesmo o ego de lado e aceitar. Porque antes eu percebia uma resistência nisso. Que eu não queria aceitar determinadas coisas. E assim, o fato de eu não querer aceitar só vai tornar a coisa mais difícil. Porque não vai ser do jeito que eu quero, vai ser do jeito que tem que ser. Tem coisas que vai se aproximar ao meu desejo, tem coisas que não. Então o que eu tenho que fazer é aceitar, sabe? E confiar. Porque o universo não existe erro. Não existem erros no universo. Então, vai ser o que tiver que ser. Isso também foi uma coisa que clareou assim na minha cabeça na quarta onda. Então, a gratidão foi algo muito intenso e continua, o que é maravilhoso. É aquela coisa do estado de presença, sabe? Do aqui e agora. E do estado de contemplação da coisa. De eu olhar e falar assim, nossa, que lindo. Só de olhar para onde eu moro tem uma montanha, né? E às vezes eu paro e olho e falo, gente, a montanha é linda, sabe? O sol batendo, quando tá chuva também é bonito, quando tá nublado também é bonito. E assim, esse estado de contemplação, isso é uma coisa que tá muito forte agora em mim. Eu já tinha algum pouco disso antes, mas era pouco comparado com agora, sabe? Outra coisa também que eu acho legal é você fazer um comparativo de você com você. Como você era na onda anterior ou nas ondas anteriores e como você está agora, né? Ou como você era antes e como você está agora, se você estiver na primeira onda. Não compare-se com os outros. Isso também foi uma coisa que veio muito claro pra mim. Por quê? Quando eu comecei a fazer ressonância, eu comecei a buscar muitas informações sobre o que era ressonância. E também busquei pessoas aqui no YouTube falando sobre a ressonância. E querendo ou não, eu me comparava um pouco. Só que aí eu percebi, cada um tem uma história, sabe? Cada um vai ter um ganho diferente. Não tem como o meu ganho ser igual ao seu e vice-versa. Ou se comparado a outras pessoas. Porque cada um tem uma sombra diferente, cada um tem um ponto que precisa ser melhorado, cada um tem um foco que precisa ser dado, sabe? Então, assim, são coisas diferentes, são necessidades diferentes, pessoas diferentes, situações diferentes. Então, não tem como ser igual.
O que a gente busca é um amparo, é um norte, sabe? Outra coisa também, ganho de consciência. Isso foi, assim, disparado, muito ganho de consciência. Muito, 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 muito. E isso é incrível. Quem me conheceu há um ano atrás, não digo nem 5, porque 5 aí que já não sou mesmo. Mas quem me conheceu há um ano atrás e quem me conhece hoje, eu não sou mais a mesma pessoa. Tenho certeza, sabe? Não sou. Então isso também me chamou muita atenção. Muitos ganhos de consciência. Muita paz interna, sabe? Paz aqui dentro do coração, muita paz. Eu também sempre pedi muita paz, né? Que eu tivesse muita paz, sabe? Muita paz. Então isso é incrível. Eu nunca pedi, como eu falei antes, coisa material, né? Acho que só teve uma vez que eu pedi, mas também não aconteceu. E eu falei, quer saber? Tá tudo bem. Mas eu percebi que foi nesse fluxo da ressonância que eu acabei trocando de carro. Mas foi muito doido, porque assim, eu não estava pensando em trocar de carro. Apareceu uma situação em que eu falei assim, cara, eu acho que eu posso trocar o carro, sabe? Por um carro melhor. Aí eu fui lá, fui na concessionária, vi, e tudo fez assim, tuf, resolveu, sabe? Foi muito rápido, muito fácil. Aí eu falei, tá bom. Aí troquei. E eu só me toquei disso depois. Muito tempo depois. Aí eu falei, tá tudo bem. Aí troquei de carro. Isso foi muito bom. Eu já tinha falado na outra ressonância, né, que eu tinha ganhado um dinheiro. Aí dessa eu ganhei também. E era uma coisa, são coisas assim que acontecem comigo, que tipo, eu não tô esperando. E o negócio flui, sabe? O negócio vem pra mim. E eu acho isso muito incrível. Aí eu falei assim, gente, que bom. E geralmente é pra me ajudar em alguma coisa, sabe? Aí eu fiquei assim, isso também aconteceu. Foi na terceira onda. Na terceira onda que aconteceu essa coisa do carro e essa outra coisa também que veio pra mim, que foi assim, maravilhosa. Aí eu falei assim, nossa, que incrível, sabe? Foi muito bom. E eu também vou me mudar de novo. Eu já tinha me mudado antes, quando eu comecei a ressonância, e agora eu vou me mudar de novo. Mas tá tudo bem também, é aquela coisa do aceitar, sabe? Tô indo pra um apartamento um pouco maior do que esse aqui, então tá tudo bem. Ainda mais agora que eu tenho a bebê, então tá tudo bem, sabe? E vai ser bom. Eu sinto isso, que vai ser bom. Outra coisa também que eu percebi assim, eu não posso falar isso de dica, como dica, né? Porque, como eu falei, cada um vai ver de uma forma, cada um vai pensar de uma forma. Mas, assim, quando você pede coisa material, geralmente você não consegue realizar. Eu tô falando isso porque eu já conversei com muitas pessoas que fazem ressonância e muita gente falando, eu pedi coisa material, não aconteceu, eu pedi coisa material, não aconteceu. Foca no teu espiritual, sabe? Porque eu nunca pedi coisa material, pedi só uma vez e não consegui, larguei de mão. Mas assim, o tanto de coisa material que eu tô resolvendo, que eu tô recebendo, sabe? De oportunidade, de conseguir fazer as coisas. E eu não pedi isso. Então, se você foca no teu espiritual e foca, sei lá, no teu trabalho, relacionamento, não sei qual é a sua necessidade, né? A coisa vem, sabe? O universo não falha. E outra coisa, não existe problema sem solução. E o universo, ele sempre vai te dar o que você precisa. Sempre. Então, assim, se você tá começando a ressonância agora e você não sabe por onde começar, ou se você caiu aqui de paraquedas, guarda isso pra você. Independente se eu vou fazer ressonância ou não, tá? Não existem erros no universo. E o universo, ele vai te dar o que você precisa. Então, confia. Claro, faz a sua parte, né? Não adianta você ficar sentado ou sentada esperando a coisa. Não, vou ficar aqui... esperando o negócio acontecer, não vai acontecer. Faz a sua parte, vai falar com quem você tem que falar, vai fazer o que você tem que fazer, buscar o que você tem que buscar, faz a tua parte, mas o negócio vem, o negócio flui. Isso eu achei muito interessante, muito curioso. Eu, por exemplo, essa questão do carro, eu não tinha pensado em comprar um carro, e aconteceu. A outra coisa foi esse apartamento que eu vou agora, né?
eu também não tinha pensado nessa possibilidade e também aconteceu. Então, assim, a coisa vai fluir. E não preocupa de tipo, ai, mas como que isso vai acontecer? Relaxa, relaxa. Você não tem que se preocupar com como. Você tem que só fazer a sua parte. Você tem que deixar fluir, sabe? Isso é um desafio, ainda mais na sociedade de hoje, que a gente tenta controlar tudo. Mas eu acho que isso é um grande aprendizado também. Deixar o fluxo das coisas acontecerem. Porque vai acontecer da melhor e mais elevada maneira. Isso é incrível. Outra coisa, antes eu falei no outro vídeo que pessoas e situações saíram da minha vida. Nessas duas outras ondas, eu que tô tirando, sabe? Tinha um local que eu fazia atendimento que era ruim pra mim, era bem tóxico o ambiente. Mas eu continuava por medo, né, de ficar sem aquele valor. E depois que eu entrei na quarta onda, eu falei assim, eu não quero mais. Eu não volto mais pra lá. Sabe? E isso foi libertador. Foi incrível. Então hoje quem tira sou eu. Isso é muito bom. Muito bom, gente. Isso dá uma paz, sabe? A paciência também é algo que eu tô de certa forma, eu tô um pouco impaciente. Eu não tenho mais paciência pra ficar esperando a coisa acontecer. Não, eu não tenho muito isso. Eu quero resolver as coisas pra ontem, logo, sem perder tempo. E ao mesmo tempo, eu percebo que eu tô mais paciente com pessoas, as pessoas à minha volta, sabe? Se eu tiver que resolver alguma coisa, eu vou na maior paciência do mundo pra resolver. E eu vou com a coisa de eu quero resolver, sabe? Porque muitas das vezes a gente vê pessoas... Quem atende o público percebe isso, né? Quem trabalha com o público percebe isso. A gente vê pessoas, a gente atende pessoas que a pessoa não quer resolver, ela quer criar confusão. E isso é muito curioso. E eu não, sabe? Eu tô indo na maior paciência, sabe? Tipo, com a coisa no coração, eu vou resolver a questão. Vai ser resolvido, sabe? Uma coisa que você precisa ter, a questão é posicionamento. Você precisa se posicionar. E pra você se posicionar, você não precisa gritar, você não precisa fazer escândalo, você não precisa espernear, você precisa dizer claramente o que você quer, ou o que você não quer, o que você aceita ou o que você não aceita. E ponto. E também não é ficar naquela coisa de ficar rendendo assunto, não sei o que. Não. É isso, isso e aquilo. Ponto. Acabou. Você não fala mais nada, sabe? Porque aí a coisa vai se resolver, as pessoas vão se movimentar. E se não se movimentar, aquilo também é uma resposta pra você. Então isso também chamou muito a minha atenção nessa parte. O que foi muito bom. Eu gostei muito. Eu acho que é isso. Agora a quinta onda. Tô super feliz. E nesse foco, sabe? De continuar. Eu quero continuar. Eu quero mais. Se você é ressonante, comenta aqui também. Me conta em que onda que você tá. Como você tá se sentindo. É realmente uma mudança de vida. Mas como eu falei, não é milagre. Tem a sua parte a ser feita. Mas vale muito a pena, tá? Então é isso, pessoal. Depois eu vou fazer também vídeo da onda 5 e 6, 7 e 8, e assim. Até quando eu continuar fazendo, tá bom? Um grande beijo e até mais.